Estamos aqui com mais um vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like. Hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante: famosos versus apóstolos. Hoje é muito fácil conhecer diversas pessoas famosas através da mídia. Mas será que nós conhecemos as pessoas que são de importantes para nossas vidas também na Bíblia Sagrada? Se eu lhes fizesse a pergunta: você conhece essa pessoa aqui? Pois é, você me diria, é a Anitta, uma cantora muito famosa, justamente. E se eu lhe perguntasse agora quem é essa pessoa? Você ia me dizer que é a Juliette, ganhadora do BBB 2021. E agora, se eu te mostrasse essa pessoa, você ia me dizer, essa aí é Gisele Bündchen, uma famosíssima modelo, justamente. E agora, se eu te perguntasse quem é esse homem? Você me diria que é o Silvio Santos, apresentador de televisão do SBT. Isso mesmo. E se eu lhe perguntasse agora, quem você me diria? Barack Obama, um negro que foi aí presidente da grande potência Estados Unidos. É isso mesmo. E se eu te perguntasse quem é essa pessoa agora? Você me diria que era o Neymar, jogador de futebol. Comentários à parte. Então, se eu fizesse uma pergunta agora para você: quem são os primeiros 12 apóstolos segundo a Bíblia? O que você me diria? Você conseguiria me responder? Então vamos lá. A Bíblia Sagrada, em Mateus 4, do verso 12 ao 25, e em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, vemos a versão dos primeiros discípulos. Já em Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao verso 20, nós vemos a versão dos primeiros apóstolos. É a mesma coisa, tá certo? Tanto os primeiros discípulos como os primeiros apóstolos. Quem são esses apóstolos ou esses discípulos? Os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, você vê em Mateus 4:18, e os dois irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, você vê em Mateus 4:21. E também nós vamos ver em Mateus a vocação de Mateus ou Levi, no capítulo 9, verso 9, Marcos 2, do 14 ao 17, e Lucas 5, do 27 ao 32. Nós vemos aí os primeiros discípulos. Mas quem de fato são os 12 apóstolos? Em Mateus, no capítulo de número 10, do verso 1 ao verso de número 4, é que nós vamos ver o que? Quem são esses 12 apóstolos? Você vai ver a galeria com o nome dos 12 apóstolos. Simão Pedro, nós temos André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus ou Levi, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então nós vemos aí a lista dos 12 primeiros apóstolos, 12 primeiros discípulos. Só que nós sabemos que um desses discípulos negou Jesus, que foi Pedro. Mas teve um deles que foi pior, que o traiu. Este foi o traidor, que é Judas Iscariotes. Aí a Bíblia fala sobre a morte de Judas. Ele foi lá e cometeu lá o homicídio, o suicídio, na verdade. Judas foi lá e cometeu o suicídio. Então os discípulos, os apóstolos, eles viram que havia uma necessidade de complementar os 12. E aí eles chamam dois personagens, que nós temos aí a escolha para a substituição de Judas, ou nós podemos dizer a escolha para complementar aí novamente o grupo, os 12 discípulos ou 12 apóstolos. Quem foram esses? José, chamado Barsabas, que tem aí também o seu nome como o Justo, e Matias, o qual foi escolhido. Onde é que a gente vê isso? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 15 a 26, nós vamos ver lá esses dois personagens, a qual os discípulos vão orar e vão escolher, segundo aí a direção de Deus, para substituir. Aí veio o Matias, só que a gente não vai ver na Bíblia a expressão forte de Matias, a atuação. Ele apenas foi escolhido e colocado ali. E por último, o apóstolo dos gentios escolhidos pelo Senhor Jesus, quando era ainda Saulo, que passou a ser apóstolo
Paulo. Nós vemos aí em Atos 9, do 1 ao versículo 18, nós vemos a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Ou seja, Paulo foi escolhido aí para apóstolo dos gentios, sabendo que os discípulos estavam apenas pregando entre os judeus, a salvação estava ficando restrita entre os judeus, né? E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, todo quanto receberam dele um poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu amor. Então havia necessidade do evangelho ir a mais além, para quê? Para buscar também e salvar os que se haviam perdido, que eram aí os gentios, e é levantado o apóstolo Paulo como apóstolos dos gentios. Espero que eu possa ter te ajudado aí, já decorar, fixar na sua cabeça o nome desses apóstolos, que é importantíssimo na história bíblica. Nós lembramos dos famosos, mas também temos que lembrar desses personagens, porque cremos que quando Jesus vir nos buscar, nós também vamos se encontrar com esses apóstolos que foram salvos e estão lá na glória, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.